Vamos agora ver como resolver equações e inequações fracionárias. Eu vou tentar transmitir aqui uma linha orientadora que podemos seguir, portanto, digamos que é uma estratégia que pode ajudar na resolução de equações e inequações. Portanto, aqui vou falar em termos mais gerais e depois faremos exemplos práticos em concreto para praticar, digamos, esta estratégia, ok? Bom, então, começando aqui pelas equações. Em primeiro lugar, e isso é comum às duas, tanto nas equações e inequações, devemos determinar o domínio da expressão, ok? Agora não estamos a falar do domínio de uma função, mas nós temos expressões. Eu vou aqui fazer um esquema que pode representar uma equação, ok? Apenas em esquema. Temos aqui uma expressão com x, por exemplo, e no denominador também uma outra expressão, isto representará então uma fração, mais uma outra fração, onde temos também uma expressão com a variável aqui no numerador e no denominador também poderá estar, igual ainda a outra fração onde aparece também a variável no numerador e denominador. Portanto, ela pode assumir várias formas, a equação, mas está aqui um retrato, ok? Bom, a primeira coisa que devemos fazer então é determinar o domínio. Estamos a supor, eu não vou estar agora aqui a escrever, mas vamos supor que o domínio está calculado logo à partida, ok? Nós devemos determinar o domínio da expressão sem mexer na expressão, sem a simplificar, porque senão podemos estar a cortar condições de domínio. Eu depois na prática esclarecerei melhor esta situação, mas o primeiro ponto é determinar o domínio. Não estamos então a falar do domínio de uma função, é o domínio de uma expressão, mas reparem, temos denominadores, logo temos de garantir que não podemos ter zero em denominador, ok? Bom, então, depois disso, depois de determinar o domínio, e isso será então igual para as inequações, vamos procurar esta situação. Vamos fazer simplificações, cálculos, para procurarmos ter uma única fração aqui no primeiro membro, uma única fração, e no segundo membro ter zero. Ou seja, na prática o que vamos fazer é passar tudo para o primeiro membro, vamos igualar denominadores, fazer as continhas todas, cuidado com os parênteses, com os sinais, e procurar esta situação. Uma fração igual a zero, ok? Agora vou chamar aqui a de x, a esta expressão que obtemos aqui no numerador, aqui vou chamar b de x para ajudar a explicar o que é que devemos fazer a seguir. Reparem agora nesta lógica. Que seguimento damos aqui à equação, que ainda não está resolvida, ok? Atenção que já determinamos o domínio, já sabemos para que valores de x é que esta expressão não faz sentido, ok? Bom, devemos então depois dar o seguinte seguimento à equação. Para esta fração ser zero, tem de se verificar duas coisas. A de x tem de ser igual a zero e, lá está uma condição de domínio aqui a trabalhar, este b de x tem de ser diferente de zero, ok? Mas eu fiz questão de salientar a importância de determinar o domínio no início, porque nestes cálculos que vamos fazer até aqui, até este momento, poderemos ter simplificado, cortado algum fator com o numerador e o denominador e poderemos ter desaparecido com alguma condição de domínio que não aparece aqui. E, portanto, está garantido logo à partida porque nós determinamos o domínio logo no início, ok? Bom, então é isto que devemos fazer para resolver então uma equação, ok? Relativamente às inequações, a diferença eu penso que já é do vosso conhecimento, mas eu vou aqui relembrar, está no sinal. Nós podemos ter aqui uma expressão também com várias frações, onde temos a variável no numerador e denominador, e depois aqui em vez de ter um igual, teremos um maior ou igual, ou um menor ou igual, é o que isto quer dizer, ok? Pode estar um maior ou igual, ou um menor ou igual. E uma outra expressão aqui também pode estar no segundo membro. Também pode assumir aqui várias formas. Mas a questão é que temos um maior ou um menor ou igual ou um menor ou igual para ser uma inequação, ok? Bom, logo aqui temos de ter um cuidado. Quando multiplicamos, e quando eu digo multiplicamos, estamos a incluir também o dividir, não é? Uma divisão é uma multiplicação. Em ambos os membros, por números negativos, numa inequação, troca o sinal da inequação, ok? Troca o sinal da inequação. O maior passa a menor e vice-versa. Bom, então, em princípio, vamos também fazer o mesmo, como eu disse há pouco, do que nas equações, determinar o domínio, logo à partida, sem mexer, ok? Depois vamos procurar a mesma situação do que aqui, portanto, ter uma única fração no primeiro membro, portanto, aqui com uma determinada expressão que resultou dos cálculos efetuados, aqui uma outra.
E depois aqui, maior ou igual, o sinal pode ter trocado pelo meio, não sabemos. Pode estar aqui o maior, pode estar o menor, pode estar o maior ou igual ou o menor ou igual. E 0 aqui deste lado, ok? Vou também chamar o nome aqui a este numerador. Vou chamar um nome também a este denominador. E o que é que devemos fazer depois de a ter neste formato? Bom, neste caso vamos fazer algo diferente do que nas equações, porque nós agora queremos estudar o sinal deste quociente. O sinal é saber se é positivo, se é negativo, depende do que é que nós temos aqui. Se eu tivesse aqui maior do que 0, queria saber quando é que este quociente era maior do que 0. Então seria quando os sinais fossem mais, este fosse positivo e este também, ou menos, menos, por exemplo. Mas eu posso querer estudar também quando é que é negativo. Lá está, depende do sinal que eu vou ter aqui. De qualquer das formas, para organizar este trabalho, frequentemente, e é muito útil, organizamos tudo numa tabela de sinais. Ok? Bom, que aspecto tem essa tabela de sinais? O aspecto, a estrutura costuma ser esta, aqui, que eu vou aqui representar, ok? Há alguns cuidados a ter na elaboração destas tabelas, mas isso depois na prática vamos ver alguns cuidados que devemos ter, ok? Esta tabela será então um cálculo auxiliar que vamos aqui fazer. A tabela tem sempre esta estrutura então. Na primeira linha serão os valores de x que vamos visualizar, ok? É como se fosse o eixo das abscissas. Depois aqui na segunda linha vamos colocar o numerador, ok? A expressão que está ali no numerador. Na terceira linha vamos colocar a expressão que está em denominador, ok? E depois no final colocamos a expressão que queremos estudar. Eu vou chamar aqui de quociente, ok? Vou colocar um Q para não estar a escrever novamente tudo o que está aqui. Bom, depois temos cuidado com o domínio. Vamos supor que neste caso, frequentemente aqui em funções racionais vai de menos infinito a mais infinito, mas aqui pelo meio tem valores que não pertencerão ao domínio. Portanto, o que nós temos de colocar aqui pelo meio na tabela serão os valores que não pertencem ao domínio da expressão, que determinamos lá no início, os zeros do numerador aqui e os zeros do denominador, ok? Tudo tem que entrar aqui para a tabela por ordem, ok? E depois vamos completar com o estudo da primeira linha, da segunda linha e no final fazemos aqui, portanto, o quociente. Situações aqui a salientar. Por exemplo, quando nós temos aqui 0, eu vou colocar aqui sinais agora aleatoriamente, ok? Vou colocar aqui 0 e aqui 0, depois aqui 0, vou colocar aqui mais, menos, 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 aqui mais, e vou colocar aqui mais, menos, menos, menos. Isto para alertar já para uma situação que por vezes pode suscitar dúvidas. Nós fazemos depois aqui a conta a dividir, positivo a dividir por positivo dá positivo, 0 a dividir por um número positivo dá 0, negativo a dividir por positivo dá negativo, um número negativo a dividir por 0 dá sem significado, ok? Aqui colocamos sem significado ou não definido, como entenderem. Negativo a dividir por negativo dá positivo, 0 a dividir por um número negativo dá 0, positivo a dividir por negativo dá negativo. Bom, reparem que nós temos aqui, nesta coluna, tinha 0 em cima e um sinal mais em baixo e deu 0, porque realmente 0 a dividir por um número positivo, por exemplo, 0 a dividir por 3 dá 0, não dá erro. Mas se tivermos 0 em denominador, reparem que este 0 agora que está aqui diz respeito ao b de x e o b de x está em denominador. E portanto tínhamos um número negativo a dividir por 0. Não está definido, sem significado, ok? Lá está, não pertencerá ao domínio da expressão. Por isso esta é a diferença, ok? Bom, para determinar então os valores que vamos colocar aqui na tabela, temos de fazer os zeros do a de x, os zeros do b de x e depois já teremos valores que não pertencem ao domínio, que já foram calculados antes, que muitas vezes, geralmente esses valores coincidem aqui com os zeros do b de x, mas eventualmente podem até não coincidir, ok? Bom, esta é a estratégia e esta é a estratégia que eu vou utilizar para resolver estes exemplos. Não vou fazer neste mesmo vídeo para não ficar muito extenso, mas fica aqui o link com a resolução de cada um deles. Aqui temos uma equação, aqui temos uma inequação. Os dois exemplos servem para testarmos esta estratégia e falar aqui de eventuais perigos que possam existir. Mas a estratégia que vamos aplicar para resolver quer esta equação, quer esta inequação, é exatamente isto que aqui apresentei, ok?